Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, e a espada de Deus, e a palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Estenda suas mãos em minha direção, peça ao Espírito Santo que me use nessa noite como seu instrumento. Pai, os teus filhos estão levantando em minha direção mãos santas, sem ira nem contenda, como ensina a tua palavra, intercedendo por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu te peço, usa-me nessa noite como instrumento da tua graça, da tua bondade, e que os teus filhos sejam em nome de Jesus edificados. Que hoje à noite pela tua palavra sejamos edificados, encorajados, sejamos curados, libertos, corrigidos, transformados, Senhor. Queremos que o Senhor trate conosco, trate em áreas profundas da nossa vida, do nosso ser, que o teu Espírito abra os nossos olhos espirituais, para que nós tenhamos, Senhor, clareza da dimensão da guerra espiritual na qual todos nós estamos envolvidos. E que nós não estejamos distraídos nesse tempo, pelo contrário, que estejamos atentos, vigilantes, apercebidos, com os olhos espirituais abertos, para que nós não sejamos presas fáceis do nosso adversário. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Guarde as nossas vidas, guarde as nossas famílias, guarde os nossos lares, guarde as nossas casas, para a glória e honra do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Permaneça com sua Bíblia aberta nesse texto. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente da sua. Estou lendo a nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. E talvez a sua é João Ferreira de Almeida, né? Mas eu estou lendo uma linguagem contemporânea aqui, ok? Todos nós estamos envolvidos, queridos, quer nós tenhamos consciência disso, quer não, em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. É o reino de Deus que tem interesse por nós, em o nosso bem, o bem da nossa família, em nossa salvação eterna, na salvação eterna da nossa família e, sobretudo, na glória de Deus, em tudo isso. Lutando contra o reino das trevas, que se opõe a Deus, que se opõe ao reino de Deus, que quer a nossa destruição, que quer a destruição de nossa família, que quer roubar e usurpar a glória e a adoração que é devida somente a Deus. E ele luta incessantemente para que isso aconteça. E todos nós estamos então envolvidos nessa guerra espiritual.
crentes e não crentes, cristãos novos ou cristãos maduros na fé, estão envolvidos numa batalha espiritual. A grande questão não é se estamos envolvidos numa batalha ou não, se estamos envolvidos numa guerra ou não. A grande questão é que nem todos têm consciência dessa guerra. Nem todos têm consciência que estão envolvidos numa batalha espiritual. E às vezes alguns têm consciência, mas na trajetória acabam se distraindo, na trajetória acabam se dispersando. E quando nós nos dispersamos, quando nós nos distraímos, quando nós esquecemos que nós somos soldados de Cristo, e essa é uma metáfora bem apropriada para cada um de nós, quando nós esquecemos disso, nós nos tornamos suscetíveis aos ataques do nosso inimigo. Nós nos tornamos presas fáceis das ingerências de Satanás. Então nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós não podemos esquecer que nessa batalha, todos nós somos soldados de Cristo. E que a nossa vida, não é um play center, um playground. A nossa vida é um campo de batalha. Viver é guerrear. Viver é batalhar. Amém, queridos? E nós precisamos entender que se essa guerra, ela é espiritual, se essa guerra, ela não é de natureza humana, se essa guerra não é de natureza material, nós também não podemos usar armas naturais. Também não podemos usar armas humanas. Por quê? Porque se é uma guerra espiritual, nós temos que usar armas espirituais e não armas humanas. A Bíblia nos fala sobre isso, e eu queria ler com você, mas eu queria que você deixasse aberto aí esse texto de Efésios 6, porque a gente volta para ele. Mas eu queria ler com você rapidamente um texto bem precioso, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Você que está em casa também pode acompanhar conosco, pega a sua Bíblia, nós estamos em um estudo bíblico sobre batalha espiritual. Você pode pegar a sua Bíblia agora e abri-la em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano, e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Na sua versão certamente diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Amém? Então o que esse texto nos fala? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto? Se nós estamos em uma guerra espiritual, se nós estamos numa batalha espiritual, nós não podemos, queridos, usar armas humanas, armas carnais, porque se nós tentarmos usar armas carnais nessa guerra espiritual, nós podemos ser tragados pelo nosso adversário, nós podemos ser destruídos pelo nosso adversário. Então nós precisamos usar armas espirituais. É isso que a palavra está dizendo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós lemos isso aqui em Efésios 6,12. Não é contra seres humanos. Nós estamos numa batalha espiritual. Portanto, nós precisamos usar armas espirituais. Paulo diz isso também em 2 Coríntios. As armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, as armas pelas quais lutamos, não são humanas. Não são carnais, não são de natureza carnais, mas são armas poderosas em Deus. E aqui o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, ele nos dá uma lista dessas armas espirituais, ou que nós chamamos de armadura espiritual, armadura do cristão. Amém? E é interessante porque, segundo alguns estudiosos, Paulo ele estava analisando a armadura de um soldado romano da sua época. Ele estava analisando,
E ele começa a comparar as partes integrantes daquela armadura: capacete, a espada, o cinturão, a couraça, as botas que eles calçavam. E ele começa a relacionar cada uma dessas partes daquela armadura que o soldado romano usava com as armas espirituais. Amém? E aí ele traz uma lista dessas armas espirituais que nós devemos usar. Mas é interessante que ele começa dizendo assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Como eu posso me tornar cada vez mais forte? Como eu posso ser cada vez mais robusto espiritualmente? Como eu posso ser cada vez mais fortalecido do ponto de vista espiritual? Ele diz: vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, a primeira coisa, se eu quero vencer a guerra espiritual, se eu quero me tornar um cristão mais robusto, tendo uma robustez espiritual maior, uma estatura espiritual maior, para vencer batalhas maiores e guerras maiores, eu preciso permanecer unido com o Senhor. Eu preciso viver em constante comunhão com Ele, em constante intimidade com Ele. Eu preciso viver nesse entrelaçamento com o Senhor, nessa intimidade com o Senhor, porque enquanto vivo nessa comunhão com Ele, nessa intimidade com Ele, o texto diz que eu recebo força do seu grande poder. O que quer dizer? Que a nossa fonte de poder é o Senhor. Não é nós mesmos, irmãos. Não é a nossa inteligência, não são as nossas estratégias humanas, a nossa estratagema, não é a nossa capacidade intelectual, mental, cognitiva, não é a nossa força física, não são os nossos recursos materiais, nada disso. A nossa fonte de poder, e a gente não pode esquecer isso, em momento algum, é o Senhor. Ele diz: se vocês viverem unidos com o Senhor, vocês vão receber a força do seu poder. Enquanto você permanece unido com Deus, conectado na comunhão, você está recebendo força. Força para vencer o dia mau, porque todos nós enfrentamos o dia mau. Nós não gostamos dessa ideia, mas essa é uma verdade. Jesus disse: basta cada dia, quem se lembra disso? O seu próprio mal. Foi Jesus que disse isso. Mateus 6,34. Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. Significa dizer que a gente vence o mal a cada dia. Que a gente vence o mal a cada dia. Amém? Você está vencendo o mal de hoje. Diga: eu estou vencendo o mal de hoje em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos vencendo o mal de hoje. Nós estamos vencendo o mal de cada dia. Então Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Mas quando nós permanecemos unidos com o Senhor, nós recebemos força para vencer o mal, em nome de Jesus. Aí no verso 11 ele começa a dizer sobre as armaduras, sobre a armadura espiritual. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para que fiquem firmes contra as armadilhas do diabo. Quem é que dá essa armadura? Deus. Quem deve usar essa armadura? Nós. Mas quem fornece essa armadura é Deus. E Deus vai fornecer essa armadura para cada um de nós. E nós precisamos nos apropriar delas e usá-las. E deixa eu dizer algo para você: existe uma armadura específica para você que Deus preparou, do teu jeito, que se encaixa perfeitamente em você, que se encaixa perfeitamente no teu temperamento, na tua personalidade, na tua estatura espiritual, que se encaixa perfeitamente em você, para que você tenha essa armadura para vencer as suas guerras, para vencer as suas batalhas. Porque a gente não pode vencer a batalha do outro pelo outro, a gente pode ajudá-lo em intercessão, a gente pode ajudá-lo em oração, mas cada um tem que vencer as suas próprias guerras. E para vencer as nossas próprias guerras, nós precisamos usar a armadura que Deus nos deu, que se encaixa perfeitamente nessa nossa estatura espiritual. E aí a gente vai ver isso claramente na vida de Davi e de Saul, do rei Saul. Porque quando Davi se levantou na coragem que o Espírito Santo deu para vencer o gigante Golias, o rei Saul tentou vestir Davi com a armadura dele, com a armadura do rei Saul.
Só que o rei Saul já era de uma estatura maior, já era um guerreiro experimentado, era forte. Davi era um jovem, ainda com não toda aquela estatura, que não tinha todo aquele corpo formado. E quando Davi veste a armadura de Saul, ele fica desengonçado com aquela armadura, desajeitado com aquela armadura. E Davi teve o discernimento que se ele fosse com aquela armadura, que não era dele, que era de Saul, ele poderia perder aquela guerra. Certamente ele não teria a habilidade necessária, a agilidade necessária para vencer aquele gigante, usando a armadura que não era dele. E ele decide ir usando a armadura de Deus. Tanto é assim que quando ele vai contra o gigante, que o gigante vem a ele e diz assim: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, é como se ele dissesse: eu estou usando a armadura que Deus me deu. Eu estou blindado com essa armadura espiritual que Deus me deu. Então quem é que dá essa armadura? Deus diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Quem é que dá? É Deus. Mas quem é que tem que se vestir? Somos nós. Somos nós que temos nos apropriado dessa armadura. E aí ele diz o motivo: pois não estamos lutando contra seres humanos, irmãos. Nós precisamos entender isso como cristãos, e a gente muitas vezes não entende. Muita gente não entende isso. Nós não estamos lutando contra seres humanos. Nós não estamos lutando contra pessoas humanas. A sua guerra não é contra o seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu pai, sua mãe, aquele cara lá do trabalho que tem atormentado você, tirado sua paciência. Não é contra pessoas. Ainda que essas pessoas possam em algum momento dar lugar ao inimigo, mas seu verdadeiro inimigo chama-se Satanás e sua hoste maligna. E aí a Bíblia diz assim: olha, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. A sua versão diz nos lugares celestes, ou seja, nessa atmosfera, nesse azul. Existem potestades espirituais que atuam nessa atmosfera. Não sei se vocês sabem, mas quando nós estudamos a palavra, a gente vai ver que existe uma hierarquia maligna, assim também como existe uma hierarquia angelical. Existem espíritos que agem nas matas, nas cachoeiras, nos cemitérios, nas ruas, que agem nas águas, que agem na atmosfera celeste. Quando fala celestial, não é o celeste do céu onde Deus habita, o trono de Deus. Não, é esse azul que a gente vê. Existem potestades atuando aí, que Paulo chama em Efésios 2 de potestades do ar. Essas potestades do ar, elas criam resistência no mundo espiritual até contra as nossas orações. A gente vê isso claramente no livro de Daniel, capítulo 9, se eu não me engano, do livro de Daniel. Quando Daniel ora, intercede e jejua durante 21 dias, e há uma resistência no mundo espiritual do principado da Pérsia contra o anjo Gabriel, que traz a mensagem de Deus. Desde o primeiro dia, ele disse: olha, desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a tua oração, e eu vim em resposta à sua oração. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Mas Deus enviou Miguel. E aí Miguel veio, o arcanjo Miguel veio, pelejou contra aquele principado da Pérsia, e o anjo Gabriel conseguiu chegar até Daniel com a mensagem de Deus. Então você vê que esses principados espirituais que agem nessa atmosfera, nessa atmosfera no ar, né, chamada de potestade do ar, eles lutam também até contra as suas intercessões, as suas orações. É por isso que você não pode desistir de orar, mesmo que haja resistência no mundo espiritual. Você tem que perseverar em oração até que você vença, até que você prevaleça, até que você ganhe essa causa no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Então ele fala: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças do mal que vivem nas alturas, ou seja, as potestades do ar, contra os governos. Esses governos aqui são governos satânicos, malignos, não é governos humanos, que a sua Bíblia chama de principados. Contra as potestades, que são autoridades.
contra os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Isso aqui está falando de uma hierarquia maligna. O nosso adversário, ele tem um reino, e neste reino maligno, chamado reino das trevas, existe uma hierarquia diabólica satânica. E cada um tem a sua função ali nesse reino das trevas. E nós estamos numa guerra contra esses espíritos malignos. E nós só podemos vencê-los, queridos, se nós estivermos unidos em Jesus Cristo. Não é pela força do nosso braço, não é com a nossa inteligência, não é com o nosso poder intelectual, financeiro, cognitivo, político, ou qualquer um outro poder humano. É simplesmente pelo poder de Deus, de uma vida totalmente subjugada a Cristo Jesus, de uma vida totalmente submissa e obediente ao Senhor Jesus Cristo, ao senhorio de Cristo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aí no verso 13 ele diz assim: por isso peguem agora, o quê? Olha que ação, isso aqui é uma ação. Peguem, se apropriem, tomem posse, usem. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, olha só, ele não diz se chegar o dia de enfrentar as forças do mal, mas quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal. Jesus disse quando ele foi preso pelos seus inimigos, ali no Getsêmani, ele disse assim: eu estava entre vocês o tempo todo, pregando, curando, libertando, mas esse é o poder das trevas, essa é a vossa hora e o poder das trevas. Então Jesus discerniu que aquele tempo, para ele, seria o que Paulo está chamando aqui de o dia mau. Todos nós podemos enfrentar o dia mau. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Todos nós podemos enfrentar o dia mau. Eu sei que essa mensagem parece um pouco indigesta, mas ela é a pura verdade, queridos. Todos nós podemos e certamente enfrentaremos no decorrer da nossa vida alguns dias assim. Ele diz: por isso, peguem agora a armadura de Deus. Peguem, se apropriem dela. Se aproprie pela fé dessa armadura. Ele diz: assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Você está achando que a vida cristã é um circo de diversões? A vida cristã é guerra, irmãos. A vida cristã é batalha espiritual. Se a gente não entender isso, se a gente, meu Deus, eu tenho clamado e dito para Deus: Senhor, desperta o teu povo. Abre os olhos do teu povo para parar com as distrações. E eu não me refiro a esta igreja, aqui o Ministério Shalom, que eu sou pastor, somente esta igreja. Eu estou falando do povo de Deus de modo geral. Porque tenho percebido cada vez mais, nesses últimos dias, cada vez mais, apesar de todos os acontecimentos que nós estamos enfrentando no mundo, eu tenho visto cada vez mais os nossos irmãos, muitos de nós, distraídos na caminhada. Distraídos, totalmente distraídos. Paulo está dizendo que nós devemos pegar essas armaduras, usar essa armadura de Deus para vencer os ataques do inimigo, e depois de lutar até o fim, permanecer firme, sem recuar. Amém? Sem recuar. Verso 14. Portanto, estejam preparados. Interessante isso. Estejam prontos, estejam preparados. O Senhor está sempre nos chamando a estar preparado. Em relação à volta de Jesus, é o tempo todo, né? Estejam vigilantes, estejam preparados. A parábola das 10 virgens fala sobre isso, traz esse conceito de estar preparado para a volta de Jesus. Com relação à batalha espiritual, a mesma coisa, o Senhor está dizendo: esteja pronto, esteja preparado. Você é soldado. Você é soldado. Você é soldado de Cristo, esteja preparado. Aí ele diz: usem a verdade como cinturão. Ele começa então a descrever
as peças dessa armadura espiritual. Ele começa dizendo sobre a verdade como cinturão que une toda a armadura. Porque o cinturão do soldado segurava todas as partes, né? A parte de baixo com a parte de cima da armadura, era presa pelo cinturão. Ele está dizendo, a verdade de Deus, esse cinturão que vai fazer com que haja plena conexão da sua armadura espiritual. É a verdade. Por isso nós precisamos trabalhar pela verdade e com a verdade, queridos. Nunca com engano. Nós somos da verdade. Nós somos do Evangelho de Cristo. Amém? Então use a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus, para mim e para você. Não fala apenas de comportamentos, não apenas de comportamentos justos, mas da justiça de Deus em Cristo Jesus. Significa dizer que quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você experimentou a justiça de Deus em Cristo. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 25, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Se você está em Cristo, você está revestido dessa justiça. Se você está em Cristo, você está revestido dessa justiça. Significa dizer que o diabo não pode encontrar a base legal para te condenar, para te acusar. Por quê? Porque você é justo aos olhos de Deus. Por causa de você? Não, por causa de Cristo. Porque você depositou a sua confiança, a sua fé em Cristo Jesus. Então você foi revestido dessa justiça. Todo aquele que deposita a sua fé em Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é revestido dessa justiça de Cristo. Então você foi revestido dessa justiça. E essa justiça, ela é para você uma couraça que te protege. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso deve proteger a sua mente. Isso deve proteger as suas emoções. Porque volta e meia o diabo vai tentar pescar no seu passado e trazer sentimentos de culpa, sentimentos de condenação por coisas que você fez no seu passado. E se você permitir que isso aconteça, ele já começa a ter base para vencer você nessa guerra. E tem muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, que estão debaixo de muita opressão, porque a sua alma está atolada com sentimentos de culpa, a sua mente está atolada com sentimentos de culpa. Mas a Bíblia é clara em dizer, se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Amém? Se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Colossenses 2,14 diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, cancelado aos pés da cruz de Cristo. Aos pés da cruz de Cristo, todo o argumento de Satanás perde o seu efeito legal. Toda acusação, toda condenação de Satanás perde o seu argumento legal. Era por isso que Jó ansiava, quando ele passava pela sua prova tão terrível e tão severa, ele dizia: eu sou homem, tomara tivesse entre eu e Deus alguém. Jó não tinha ainda, mas nós temos o Filho de Deus, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós temos o Filho de Deus, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas mazelas. E quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, Ele nos cobriu com a justiça dEle. Escute isso, isso é poderoso. Que ele diz, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, em uma posição de justo. Justificado significa a tua posição. Ser justiça de Deus significa a tua posição espiritual. No mundo espiritual, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando, você é justo, você está sentado com Cristo
em justiça. Então, se aproprie da justiça de Deus em Cristo Jesus. Verso 15: calce com os sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias de paz, ou seja, o Evangelho. Como eu disse no início dessa mensagem, Paulo olhava para aquele soldado romano e começa a descrever aquelas peças da sua armadura, e ele olha e vê que ele também usava um calçado que o protegia, que protegia os seus pés. Paulo diz: para vocês, esses sapatos, essas botas, é a proclamação do Evangelho. Para vocês, esse sapato e essas botas é quando você proclama o Evangelho. Quando você prega a palavra. Queridos, quando você prega a palavra, você está desferindo golpes contra o inimigo, e você está conquistando territórios que eram antes do inimigo, e conquistando esses territórios para Deus. Quando você prega e anuncia o Evangelho, você está na linha de frente da guerra espiritual, na linha de frente da batalha espiritual. Quando você está pregando o Evangelho. E é por isso que Satanás faz tanta oposição à pregação do Evangelho, porque toda vez que você prega o Evangelho, você está avançando contra o território dele e conquistando esse território para Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então a pregação do Evangelho é a infantaria da guerra espiritual. É a infantaria da guerra espiritual. É a pregação do Evangelho. É você estar na linha de frente mesmo quando você está pregando o Evangelho. Ele diz: calce esses pés, esses sapatos. Amém? A prontidão de anunciar as boas notícias da paz. Abre sua Bíblia rapidinho em 2 textos. Eu queria que 2 pessoas lessem para mim desses 2 textos. O primeiro texto é Isaías 11, verso 5. E o segundo texto é Isaías 59, versículo 17. Perdão. Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. É isso. Quem encontrou já pode ler para mim bem rapidinho. Isaías 52, versículo 7. Como são bonitos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que dizem a Sião: o seu Deus reina. Observe que esse texto está relacionado com esse versículo 15 aqui. Paulo está dizendo: calcem os sapatos, como sapatos, a prontidão para anunciar as boas notícias de paz, o Evangelho. Amém? Então, quando você está anunciando o Evangelho, você está na própria linha de frente da guerra espiritual, conquistando territórios para Jesus. Por isso que Jesus disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. E às vezes a gente entende isso de forma errada. A gente entende como se o inferno fosse avançando e a igreja está resistindo. É como se o inferno fosse avançando e a igreja está resistindo. Não, é exatamente o contrário. É a igreja que está avançando e ela chega até a porta do inferno. E ela chuta a porta do inferno. E aí por isso Jesus disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. Amém? Não podem prevalecer contra a minha igreja. Independente das circunstâncias, queridos, que nós enfrentamos. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Verso 16: levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo, ou dardos inflamados do maligno. A fé em Cristo Jesus é um escudo que te protege. A fé em Cristo Jesus é um escudo que te protege, que te guarda. Use a fé como escudo. Fé na fé? Não. Fé em Deus, fé em Cristo Jesus. Confiança nele. Confiança nas suas promessas. Crendo em sua palavra. Crendo que aquilo que está escrito é a pura verdade.
se apropriando dessa palavra por fé e dessa promessa por fé. E fazendo disso escudo que apaga os dardos inflamados, os dardos de fogo. Mais uma vez, por que Paulo está dizendo isso? Porque era costume eles pegarem as flechas e colocarem uma substância incandescente, colocar fogo e atirar contra os escudos, que geralmente era de madeira, e aí o escudo pegava fogo. Paulo está dizendo, se vocês usarem o escudo da fé, ainda que o inimigo lance esses dardos contra vocês, eles serão apagados. Eles serão apagados. Verso 17. Receba a salvação como capacete, e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Diga para o seu irmão, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o capacete protege a sua mente, sua cabeça. O que vai proteger você? O que vai proteger a sua mente? Certeza da sua salvação. Olha para o seu irmão e diga assim para ele assim, você está salvo em Cristo Jesus. Diga assim, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Você fez uma aliança com o Senhor Jesus? Então você está salvo. Você tem que ter essa certeza, essa convicção. E essa convicção, ela blinda a tua mente. Essa convicção blinda a tua cabeça. Porque você sabe, queridos, o maior campo de batalha da gente é aqui, ó. Nossa maior guerra é aqui na nossa mente. O inimigo vai lutar de todas as maneiras para implantar na sua cabeça os conceitos dele, a filosofia dele, a ideologia dele. Ele vai fazer isso de diversas maneiras, através da mídia, através da educação, através da política, através da própria família, da cultura secular. Ele vai fazer isso de todas as maneiras, através de livros que você pode ler, que são contrários aos sinos da palavra, através de filmes, de séries, de novelas, uma série de coisas ele usa para de pouco a pouco, gradativamente, implantar dentro de você a cultura dele. E é por isso que você vê às vezes crentes mesmo na igreja que não tem o hábito de ler a palavra, que passa mais tempo exposto aos conceitos do mundo do que aos conceitos de Deus, que mesmo estando na igreja, pensa mais como um mundano do que como um cristão. Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque pensas como homem e não como Deus. Quando Pedro permitiu o Satanás usar a boca dele para dizer, Jesus, tem pena de ti, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. O teu pensamento humano é influenciado, inflamado e fermentado por Satanás, para trás de mim. Porque quando você como cristão pensa apenas como um homem natural, você dá lugar ao inimigo inflamar a sua mente com pensamentos que são contrários aos princípios de Deus. E aí ele diz, proteja a sua mente com essa certeza de que você é de Cristo. Proteja a sua cabeça com essa convicção da sua salvação. Proteja a sua cabeça com essa convicção de que você é dele. Porque você está numa guerra espiritual. E a sua mente é o maior campo de batalha, então blinde a sua mente com essa convicção. Ele continua dizendo, e use a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo dá. E aí agora nós temos uma arma que é ofensiva, porque todas as outras partes da armadura são partes da defesa. O capacete é defesa, o cinturão é defesa, a couraça é defesa, as botas é para defender, para proteger, mas você tem agora uma arma de ofensa, uma arma ofensiva, uma arma para ir para cima do inimigo, que é a palavra de Deus. Ele diz, use a palavra de Deus como espada do Espírito, espada que o Espírito Santo dá. E quando a gente vai ler lá em Hebreus capítulo 4, eu queria ler com você rapidinho, deixa aqui em Efésios, vamos lá para Hebreus capítulo 4. A gente vê essa mesma verdade aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia também, em Hebreus 4, 12. Nós estamos estudando hoje a armadura de Deus para o cristão. Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que diz.
Quantos acharam? Digam amém. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados, de 2 gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. A palavra de Deus é mais penetrante, é viva e eficaz, viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 gumes. De um lado e de outro ela corta. Ela corta dos 2 lados, ela tem 2 gumes, 2 lados. E ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. A palavra de Deus é essa espada que o Espírito Santo dá. Amém, queridos? Quando Jesus foi tentado por Satanás, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a arma que Jesus usou foi a palavra. Quando o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o diabo disse para Jesus, olha, pula daqui, do alto, abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, não tropece com o teu pé em pedra. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo tenta por última, a última tentação naquele momento, naquela circunstância ali, claro que ele tentou em outros momentos, mas naquela circunstância, a última tentação, ele diz, se tu se prostrares e me adorares, todos esses reinos do mundo eu te darei. Jesus disse, saia Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Com 3 versículos da Bíblia memorizados, Jesus memorizou esses versículos, tá? Jesus leu, memorizou, se apropriou, guardou no coração dele. Jesus memorizava as Escrituras. Com esses 3 versículos da Bíblia memorizados, na unção do Espírito Santo, no poder de Deus, debaixo da dependência e da submissão ao Pai, Jesus botou o inimigo para correr. Então a palavra de Deus é essa arma. Quando o diabo tentar você, sugerir você alguma coisa que seja contrária a Deus, vença esses argumentos pela palavra. Mas se você não tiver a palavra dentro de você, como é que você vai vencer? Se você não conhecer a palavra, como é que você vai vencer? Vocês estão entendendo? Como é que você vai vencer guerras espirituais? Use a espada do Espírito. E parta para cima do inimigo usando a palavra, porque as nossas armas são espirituais, não carnais. Amém? Para fechar, ele diz, façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Agora, a parte mais importante dessa armadura, que vai fazer essa armadura toda funcionar, é a oração. Ore em todo tempo, ore em todo lugar, ore na dependência do Espírito, ore no Espírito, ore com todos os tipos de oração, e são muitas que a Bíblia fala, ações de graças, intercessão, petição, enfim, são muitos tipos de oração. Paulo diz, use todos os tipos de orações. Ore em todo tempo, ore em todo lugar, ore por todos os servos de Deus, ore também por mim, que sou ministro do Evangelho, para que quando eu for pregar, me seja dada coragem, me seja dada palavra, para com ousadia, eu possa falar do Evangelho. Orem, porque se nós não orarmos, se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos a oração como estilo de vida, nós não podemos vencer guerras espirituais. O que nos sustenta na guerra? O que nos sustenta nas batalhas, queridos? Uma vida de dependência de Deus, uma vida entregue ao Senhor, uma vida que ora, que clama, que busca a Deus. Mas muitos de nós não querem orar. Muitos de nós não querem, estar nesse relacionamento próximo com o Senhor de oração diária. Não é uma coisa esporádica que acontece uma vez ou outra. Diariamente, queridos, você precisa estar nessa disciplina espiritual. Oração, meditação na palavra, tem que ser todos os dias da sua vida.
Todos os dias da sua vida você precisa separar um tempo para orar e meditar nas Sagradas Escrituras. Todos os dias da sua vida você precisa separar um tempo para orar e meditar na palavra de Deus. Todos os dias. Porque se você não fizer isso, você não vence as suas guerras espirituais. E nem ajuda outras pessoas a vencer as delas. Então a oração é fundamental. Diga amém. Ele diz, orem, faça tudo isso, usa a armadura de Deus, orando, pedindo ajuda dele. Orem sempre, orem guiados pelo Espírito de Deus, né? Orem no Espírito. E fiquem alertas, ou seja, vigiando. Orando e vigiando. Tem gente que ora e não vigia. Tem gente que vigia, mas não ora. Tem que ser os dois. É para orar e vigiar. Fiquem alertas. Não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus, que é a intercessão. O nosso papel é orar, o nosso papel é clamar, o nosso papel é interceder. É assim que a gente vai vencer as batalhas espirituais. E Deus nos dará a sua força, Deus nos dará a sua vitória. Amém, queridos? Enquanto nós estivermos aqui, amados, nessa terra, é guerra, é batalha. Os nossos irmãos que já estão do outro lado da eternidade, para ele já cessou toda a guerra. Agora é só desfrute do gozo do Espírito, do gozo da presença de Deus, do gozo da glória de Deus. Mas a gente que ainda está aqui, enquanto estivermos aqui, é batalha. E tem dias e tem momentos que as batalhas são mais intensas. Em toda a Bíblia a gente vê isso. O próprio Cristo reconheceu isso. Ele disse para aquelas pessoas, essa é a vossa hora e o poder das trevas. Eu estive entre vocês, eu preguei, eu curei, eu fiz tantas coisas entre vocês. Vocês não me prenderam naquele momento. Vocês não conseguiram me matar naquele momento. Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus sabia que aquele tempo era um tempo mau, um dia difícil, o dia que as trevas se levantaram mesmo contra ele. Então a gente tem que reconhecer que existem momentos assim, de batalhas mais intensas, de batalhas mais acirradas. O que a gente faz nesses momentos? A gente depende mais do Senhor. A gente busca mais o Senhor. A gente clama mais o Senhor. A gente recorre mais à palavra. Porque o texto diz, orem e não desanimem. Pastor, estou desanimado. Ora. Pastor, estou sem força para orar. Ora. Pastor, não sei o que fazer. Eu estou sem força, estou desanimado, estou com vontade de orar. Ora. Ora mesmo estando desanimado. Ora mesmo estando sem força. Ora mesmo sem saber o que dizer. Ora. Senhor, eu estou aqui, não sei nem o que falar, mas eu estou aqui, me ajuda, ora. É assim que você vai vencer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero declarar a proteção do Senhor sobre a sua vida, a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, para que você vença todas as guerras contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, em nome de Jesus. E que Deus traga um tempo de paz sobre você, sobre a sua família e sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?